exemplo agora de aplicação das leis de Kirchhoff. Então agora tem um circuito um pouco mais elaborado do que o primeiro, né? Tenho aqui pelo menos 3 malhas, né? Você poderia ver essa aqui como uma malha, esse aqui outro, uma segunda malha, e esse aqui, ó, pro final uma terceira malha, tá? Tem uma fonte aqui, FEM 1, né? Uma FEM 2 aqui, uma FEM 2 aqui. Aqui resistência R1, 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 R1 e aqui vale R2, beleza? A gente poderia até descobrir o sentido da corrente, né? Analisando os valores da FEM, sabendo que aquela que tem corrente maior, aquela que tem tensão maior, vai determinar o sentido da corrente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu não soubesse disso. Então eu vou colocar aqui de maneira aleatória aqui as correntes. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar que nesse nó aqui, ó, nesse ponto A, né, eu tenho uma corrente I1 aqui, uma corrente I2 aqui e um I3 aqui, ó, saindo, beleza? Totalmente aleatório, né? Se você for até analisar as tensões, você vai ver que uma dessas correntes aqui o sentido vai estar trocado. Mas vamos verificar o seguinte, quando eu aplico a lei das malhas, eu vou conseguir, e dos nós, né? Eu vou aplicar as duas, eu vou conseguir chegar nessa informação pelo resultado que eu for obter. Tudo bem? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aplicar a lei das malhas nessa malha aqui, ó, que eu vou representar de malha 1. E eu vou percorrer nesse sentido aqui, ó, sentido da corrente. Lembra que a gente precisa definir agora os polos, né? Então aqui já está definido o polo, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui em cima se eu escolher sentido da corrente, então aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui é positivo, aqui é negativo. Nesse sentido de corrente, esse é positivo, esse é negativo. Isso aqui, né? Positivo, negativo. Corrente que flui aqui. Aqui ela estaria saindo. Aqui também. Então aqui seria positivo, aqui negativo. Esse aqui é uma corrente que vem para cá nesse sentido, ó, subindo, né? Então aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo. Tudo bem? Aí agora vamos aplicar então aqui, ó, malha 1. Vou colocar assim, ó, malha 1, né? Aplicando aqui a lei das malhas, então a gente vai ter o quê? Começando a percorrer aqui do ponto B. Então nesse sentido aqui eu vou ter uma queda de tensão, né? Essa corrente que vai passar aqui, ó, nesse fio é a corrente I1. Essa aqui do meio vai ser a corrente I3 e essa corrente nesse outro fio aqui vai ser a corrente I2. Então aqui seria uma queda de menos I1 vezes R1. Continuando o percurso, aqui eu já ia ter um aumento de tensão. Então aqui vai ser um mais FEM1. Aqui eu teria uma outra queda, menos I1 R1. Aqui eu vou ter uma outra queda, menos I3 R2. E aqui também, menos FEM2. E a soma disso tudo, zero. Tem como a gente simplificar alguns termos aqui, né? Esse termo aqui aparece duas vezes. Tem como juntar os dois, ó. Então teria aqui menos 2I1 R1. Aí chego nesse resultado aqui da malha 1. Vamos agora a gente ver o seguinte, né? O que a gente tem de informação? As informações são as resistências e as FEMs. As variáveis são o quê? As correntes. Aqui no caso I1 e I3. A gente vai ter umas 3 variáveis. Então, para a gente ter um sistema de equações solúvel, a gente precisa de ter um número de incógnitas equivalente ao número de equações. Então, se eu tenho 3 incógnitas, eu vou ter que ter 3 equações, né? Então, essa é uma primeira equação. Vamos ter que buscar uma segunda equação. Uma segunda equação, eu poderia montar aqui, ó, uma malha nesse sentido aqui, ó. Tá vendo esse sentido aqui? É o sentido anti-horário. Então, aqui eu vou chamar de malha 2. Então vamos ver aqui uma malha 2, né, e buscar uma nova equação para a gente tentar achar esse sistema aí, né? Na malha 2, deixa eu usar aqui uma outra cor. Na malha 2 a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, começando em B, vai ter uma queda aqui, ó. Esse fio agora é uma corrente que a gente chama de corrente I2. Aqui é um I2, tá? Então aqui seria menos I2 R1. Aqui tem um aumento de tensão mais Φ2, FEM2, né?
Aqui uma queda também de tensão vai ser menos I2 R1. Agora aqui vai ter uma outra queda aqui, ó, menos I3 R2. E por fim uma outra queda aqui, menos X2 igual a zero. Então cheguei numa segunda equação, tá? Posso juntar esses dois termos aqui, ó, que aparecem. Você verifica esse FEM2 aqui, ó, vai cortar com essa FEM2. Então, o que a gente vai ter aqui que sobra? Esses dois somaram, esse que sobra, vem pra cá, igual a zero. Então, essa aqui é minha segunda equação. Mas ainda assim, preciso de mais uma equação, né? Preciso de uma terceira equação para a gente conseguir resolver isso aí. Essa terceira equação, eu posso aplicar ela buscando uma terceira malha, que seria essa aqui, né? Para diversificar, eu vou usar agora a lei dos nós. Eu vou pegar aqui esse ponto A aqui, por exemplo. Ó. Esse ponto A, eu tenho aqui duas correntes entrando, I1 e I2, e uma corrente saindo, I3. Então, eu vou pegar aqui, então, nó A. Então, nesse nó A, o que a gente vai ter de informação? A gente vai ter de informação que a corrente I1 que entra mais a corrente I2 tem que ser igual à corrente I3. Então aqui eu fechei o meu sistema de equações, beleza? Tenho três equações, três incógnitas. Então como é que a gente pode resolver isso aqui? Uma vez postas nas equações, né, a gente vai ter que resolver o sistema. Então para poder facilitar o processo aqui, vamos começar a substituir os valores aqui, que eu acho que vai ficar visualmente mais fácil para vocês poderem compreender. Então, por exemplo, esse primeiro termo aqui seria menos 2i1 vezes um R1, e o R1 ele vale 2, né, vezes 2, menos depois o I3 vezes o R2 que vale 4, FEM1 vale 6, FEM2 vale 3, então 6 menos 3 dá mais 3 igual a zero. Isso aqui a gente pode ajeitar, né, esse termo, e ele fica simplesmente sendo... Então, simplificando, a gente chega nesse resultado aqui, tá? O foco eu acho que perdeu um pouco. Aí voltou. Tá, então essa aqui é uma equação. Se eu for na malha 2 agora, substituir os valores, ó, eu vou ter o seguinte. 2 e 2 vezes R1, ó, tá vendo? R1 lembra lá que vale 2, né? E isso vai ser igual a 1 I3 vezes o R2 é 4. Então o que a gente... aí tem um menos aqui, né? Tem um menos aqui. Então, o que você consegue já concluir aqui de imediato? As correntes I1, foco. As correntes I1 e I3, elas vão ter sentidos trocados, né? Vão ter sentidos opostos. Aqui vai dar 4, então aqui já concluiu. I2 vai ter que ser igual a menos I3. Né? Ó, segunda equação que a gente acha aqui. Tá? Aí, juntando essas duas com mais essa do nó, agora a gente consegue fechar o problema. Então, olha só, eu sei que pela do nó, o que a gente vai ter? I1 mais I2 tem que ser igual a 1 I3. I1, se você isolar aqui, ó, I1 vai ser menos 3, menos 4 I3. Isso tudo vai dividido por 4. Então, aqui ficaria menos 3 quartos, menos I3, mais esse 2. Esse 2 vale quem? Esse 2 é o próprio menos I3. Então, aqui ficaria menos I3 igual a I3. Beleza? Então, I1 é esse aqui, I2 é esse aqui, I3 está repetido. Daqui a gente já verifica o quê? Menos 3 quartos. Menos I3 vai dar menos 2 I3. Esse 2 e 3 passa para lá, vai ficar valendo 3. Então vai ficar menos 3 quartos. Esse aqui vai ficar positivo, com esse que vai dar 3 I3. Esse 3 cancela com esse 3. O meu I3, então, vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre 4. Então o meu I3 é menos 0,25 amperes. Aí o que significa esse sinal negativo aqui desse 3? Significa então que aquilo que a gente adotou como sentido para I3
na verdade, é o inverso, né? Se você for olhar aqui para a figura, ó, I3 a gente lembra que a gente colocou de maneira aleatória, né? Então o I3 a gente aleatoriamente definiu ele apontando para baixo. Mas a nossa conta mostra o quê? Que ele é negativo. Então isso significa que, na verdade, essa corrente 3, ela não aponta para baixo, ela aponta para cima, né? Além disso, vamos verificar mais aqui. Se o meu I3 vale isso, aqui automaticamente, então, o meu I2 vai ser isso também, só que positivo, né? E para finalizar, o meu I1, então, seria aqui, ó, menos 3 quartos menos 0,25, que é 1 quarto, né? Então, é menos 1 quarto aqui. Então, a gente vai ter desculpa, aqui é I1. Beleza? Então, esse I1 aqui, ele vai ser menos 3 mais 1, que divide 4. Isso vai dar... Isso vai dar aqui um menos 3, vai dar um menos 2, que divide 4. Então, esse 1 ele vai ser um menos meio, né, que é menos meio, que é menos 0,5 ampere. Então, a corrente que a gente adotou para o I1 também é oposta, né? Então, tanto o I3 como o I1 são opostos. Então, qual que é a ideia aqui? É verificar o seguinte. Você pode não saber o sentido das correntes ou ficar inseguro como determinar isso, mas ao fazer a conta, naturalmente vai surgir a resposta. Então, como esse 3 que a gente encontrou foi negativo, significa então que minha corrente aqui, ó, ela aponta para cima. E minha corrente aqui nesse 1 aponta para o outro lado, né? E era fácil a gente chegar nessa conclusão, né, sem precisar fazer essa conta, que era só olhar aqui a FEM, ó. Quem tem a FEM maior? A2, 2 é maior, 6 volts, a outra é 3. Então, esses dois aqui, ó, vão mandar no sentido da corrente. Então, a corrente vai sair desse cara nesse sentido e desse cara nesse sentido. E esse cara aqui, a corrente no sentido oposto, porque ele tem uma FEM menor. Então, dava para a gente já ter inferido sobre isso, né, já ter concluído essa questão, né, só de olhar as tensões aqui das FEMs, beleza? Mas aqui só para mostrar para vocês que mesmo que às vezes você possa se sentir inseguro com relação a essa questão, surge naturalmente da conta, né, o sinal. Então você sabe o sinal, você já sabe que aquilo que você tinha adotado, na verdade, é o sentido oposto. Então é isso que significa esse sinal negativo. Aquilo que se aleatoriamente definiu como corrente, na verdade, tem um sentido oposto. Ok? Então, beleza.